Amados irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho de Atos, ou no livro de Atos, né? Capítulo 16. Nós hoje vamos tentar vencer todo o capítulo 16, do verso 19 até o 40. Não vamos ler o texto todo agora, você deixa a sua Bíblia aberta, vamos lendo à medida que formos expondo a palavra. É um texto grande, no sentido de versículos, do 19 ao 40, mas trata de toda a narrativa do que está acontecendo, o que aconteceu lá em Filipos, que Lucas registrou no livro de Atos. Só lembrando para os irmãos, a nossa exposição no livro de Atos, nós nomeamos ou demos um título geral: a soberana vontade de Deus e a ação do Espírito Santo na vida da igreja. E a cada parte que nós vamos expondo, nós repartimos chamamos de perícopes, pedaços de texto que nos ajuda a entender a história como um todo. E nós estamos olhando a segunda viagem missionária, que vai do capítulo 15, verso 36, até o 18, 23. E hoje, dentro dessa segunda viagem missionária, capítulo 16, versos 19 a 40. E o que é que nós temos nessa parte do texto de Atos? Prisão, adoração e conversão. E é isso que nós pretendemos olhar para o texto e tirar lições para as nossas vidas e perceber o que aconteceu lá com Paulo e Silas em Filipos. Então lembremos um pouco a nossa exposição domingo passado, e para entendermos o contexto, Paulo e Silas e seus companheiros, Timóteo e Lucas, fazem parte desse grupo missionário agora. Eles viajaram de barco até Filipos, que era a cidade onde eles estão agora. Essa cidade era a cidade da Macedônia. Paulo e seus companheiros estão atendendo a um chamado de Deus, a uma voz que ele ouviu: passa a Macedônia e nos ajuda. Então estão indo para lá, chegam em Filipos, uma cidade da Macedônia, uma colônia romana, portanto uma cidade importante, estrategicamente bem localizada, uma cidade também importante por ser um centro comercial e militar, e recebeu esse nome de Filipos em homenagem a quem a fundou, o rei Filipe, e da Grécia. E eles estão lá, e eles foram guiados pelo Espírito Santo para chegar a Filipos. E lá chegando, eles procuram evangelizar aquela cidade. Não tem sinagoga na cidade, porque o número de judeus, homens ou do sexo masculino, são poucos, e portanto não formaram a sinagoga. Mas eles descobrem que tem um grupo de mulheres orando à beira do rio Gangites, e eles se dirigem para lá, fora da cidade. Esse rio, ele passa circundando a cidade de Filipos, e essas irmãs, essas mulheres estão reunidas lá em oração, e Paulo e Silas se dirigem para lá, para junto com elas poder orar. E dentro desse tempo, Paulo fala do Evangelho. Lídia, uma das que estavam lá, é encontrada pela graça, transformada pelo poder de Jesus, se torna cristã, é batizada, ela e sua casa toda, e ela fica sendo como agora um centro da igreja de Filipos. Ainda continua se reunindo nos sábados, e Paulo vai para lá, só que todas as vezes que Paulo ia, ou os dias que Paulo ia, uma jovem, escrava de um espírito maligno, que a fazia adivinhar, vai seguindo Paulo, e todo dia dizendo as mesmas coisas. E Paulo, verso 18 do capítulo 16, isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que você saia dela. E no mesmo hora o espírito saiu. Bom, o texto para aqui onde nós paramos domingo. E o que é que nós vamos ter agora? O desenrolar desse acontecimento. Os versos 19 em diante vai nos trazer o que
aconteceu após Paulo ter libertado aquela jovem do espírito maligno. E nós podemos olhar para esse texto 19 a 40 e talvez dividi-lo em 6 partes. Alguns fazem menos, outros talvez até mais. É uma possibilidade que nós vamos seguir. E por quê? Nós vamos ver que dos versos 19 e 21, nós temos a acusação contra Paulo e Silas. Dos versos 22 e 24, os açoites públicos e a prisão de Paulo e Silas. Versos 25 e 26, a intervenção de Deus nesse momento. Versos 27 a 34, nós temos a narrativa da conversão do carcereiro naquela cidade. E versos 35 a 39, Paulo e Silas exigem uma reparação das autoridades. E por fim, o verso 40, Lucas registra que Paulo e Silas vão na casa de Lídia e depois vão para outra cidade. Bom, esse é o texto que a gente vai olhar nessa noite. E observe, meus amados, primeiro destaque que eu faço, versos 19 a 21, é a acusação contra Paulo e Silas. Veja o verso 19. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança de lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Observe, meus amados, que Lucas registra que quando os donos da jovem viram que iam perder o seu lucro, então eles vão agarrar Paulo e Silas e açoitá-los na praça pública. Então, claramente aqui Lucas já deixa para nós a explicação porque Paulo e Silas foram tratados de maneira tão cruel e desumana. Foi porque Paulo libertou a jovem do espírito maligno. E os donos dela não estavam preocupados com a jovem em si. A preocupação era que a fonte de lucro tinha cessado. Então, por conta disso, eles agarram Paulo e Silas e levam aprisionados, para a praça pública, para que as autoridades julguem eles lá. Agora observe, meus amados, se você olhar, e Lucas deixa isso registrado, qual foi a acusação contra Paulo e Silas? Nem foi que ele tinha libertado a jovem, foi que eles estavam perturbando a cidade. E por que perturbam a cidade? Eles estão pregando costumes que nós, como romanos, não podemos aceitar. E note que Lucas registra que eles disseram o seguinte: estes homens, sendo judeus, ou seja, há um problema aí, não é que são judeus, estão perturbando a nossa cidade com esses costumes. Então eles levam para as autoridades, os magistrados, para que eles julguem a Paulo e Silas. Na verdade, esses romanos aqui eram sectários, estavam como que querendo dividir as questões, porque Paulo e Silas tinham a aparência judia, eles, portanto, pegam os dois. E você deve olhar para o texto e perguntar: e Timóteo e Lucas, por que não foram presos também? Há uma razão para a gente pode explicar. Lucas é gentil e Timóteo meio judeu. Então, se a acusação é porque esses homens são judeus, esses outros aí estão livres. Em tese seria isso. Mas o fato é que Lucas registra para nós a questão de por que Paulo e Silas foram presos. Ou seja, a multidão e os magistrados ou as autoridades vão pegar Paulo e Silas e levar para a praça e os acusá-los. Mas a acusação é essa: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Ou seja, propagam costumes contrários à nossa prática
costumeira como romanos que somos. Versos 22 a 24, nós vamos encontrar os açoites públicos e agora a prisão definitiva. Observe, então a multidão se levantou, unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Observaram? A acusação foi essa. E por conta da acusação de estar perturbando a cidade, a multidão e os magistrados pegam Paulo e Silas. E os magistrados, como autoridades, rasgam as roupas, ou seja, a túnica que eles vestiam, para que a pele, o corpo ficasse à mostra, e são surrados com varas, açoites com varas. Essa era uma das torturas mais pesadas do Império Romano, era açoitar com varas. Você vai lembrar que Paulo, lá na carta aos Coríntios, vai dizer que sofri vários açoites, várias vezes. Aqui é um deles. E então, meus amados, esse açoite com varas é típico do castigo romano. Agora observe, foram rasgadas as roupas, para que a vara batesse na carne mesmo, e dilacerasse a carne mesmo. Esse é o propósito, e era isso que eles faziam. Agora vejam, depois dessa surra tão pesada e desumana, foram colocados em condições desfavoráveis. Prendeu os pés dele no tronco. E meus amados, o que isso quer dizer para nós? É que a situação de Paulo e Silas é dolorosa, constrangedora, é opressora mesmo. E é interessante a gente observar por que isso está acontecendo. E vejam que diz aqui, levou para o cárcere interior. As prisões romanas tinham 3 estágios para presos. A prisão mais leve, ele tinha acesso ao pátio, ou seja, podia caminhar, e tinha acesso a quem quisesse visitá-lo. A prisão intermediária já era mais fechada e espaços feitos na rocha. A prisão interior era uma masmorra lá embaixo, fria, gelada, sem luz. E é lá onde Paulo e Silas estão. E são amarrados, com grilhões, e os pés no tronco. E meus amados, isso dá para a gente enxergar que Deus está com Paulo e Silas. E você pode perguntar, numa situação dessa? Sim. Tertuliano, um dos pais da igreja, disse o seguinte: as pernas não sentem nada no tronco quando o coração está no céu. Coisa linda. Ou seja, quando nós estamos com a nossa mente, com o nosso coração, com a nossa vida voltada para o céu, para a eternidade, ainda que estejamos com os pés no tronco, não sentimos dor. Pode até vir a dor física, o que é natural, mas a alma está livre. E é isso que está acontecendo com Paulo e Silas. Estavam presos no tronco, submetidos a essa tortura alucinante. Depois de terem sido surrados com varas, o corpo todo dolorido, talvez não pudesse nem se encostar na parede, na pedra fria, estão lá com os pés presos no tronco. Aí, versículos 25 e 26, nós vemos a intervenção de Deus. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Aí claramente Lucas registra a intervenção
de Deus. E meus amados, que testemunho para nós, embora presos, surrados, corpo dilacerado, pés presos ao tronco, Paulo e Silas estão orando e cantando louvores a Deus. Que exemplo para nós seguirmos. Em meio a toda essa tortura, Paulo e Silas estão demonstrando alegria que vem do Senhor, onde eles podem naturalmente e com toda a sua alma adorar a Deus. Parecia que nada os faria parar de louvar a Deus. Atentem, meus amados, qualquer um de nós pode ser feliz ou ficar alegre em circunstâncias agradáveis. É fácil para nós, mas a verdadeira alegria vem de dentro e é disponível para nós, para todos os cristãos, a todo momento, porque a alegria nossa vem do Senhor. Mesmo na circunstância contrária, adversa, no caso aqui de Paulo e Silas, dolorosa, opressora mesmo, eles estão demonstrando alegria no Senhor. E é interessante que Lucas registra, final do versículo 25, os demais presos escutaram a adoração de Pedro, de Paulo e de Silas. Um som estranho ecoou por essa prisão, um som de presos, torturados, mas estão com orações e hinos a Deus. E note qual o horário disso: meia-noite. À meia-noite estão fazendo isso, ou seja, no meio dessa prisão brutal, aquelas paredes da prisão provavelmente nunca tinham ouvido um som como este, de adoração a Deus. E meus amados, chamo sua atenção para um outro pensamento para nós. Quando os filhos de Deus cantam no sofrimento, na dor, na enfermidade, o nome de Deus é exaltado e os pecadores são impactados. Nós precisamos aprender com isso, adorar o nosso Deus em condições adversas. De repente houve um terremoto violento que sacudiu os alicerces da prisão. As portas se abriram, as correntes de todos os presos se soltaram. Meus amados, claramente é uma ação sobrenatural, é a intervenção de Deus, porque terremotos acontecem, sempre aconteceram, mas aqui parece ser especial. É à meia-noite, quando dois servos estão cantando e adorando a Deus. De repente, vem esse terremoto. Deus age por meios estranhos a nós. Deus age por meios impensáveis para nós. O terremoto foi o caminho de Deus para trazer algo especial, não só na vida de Paulo e Silas, daqueles presos, mas na vida de um homem. Versos 27 a 34, a conversão do carcereiro e de membros da sua casa. Verso 27, o carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, depois trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite,
cuidando deles, lavou-lhe as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Observaram? O terremoto não foi para libertar Paulo e Silas, foi para que o carcereiro fosse encontrado pela graça. Havia tantos outros meios, mas Deus age contrário ao que nós pensamos muitas vezes. Observe que o carcereiro fez algo interessante para eles, mas ele ia suicidar-se, diz o texto. E por que ele fazia isso? De acordo com a lei romana, um carcereiro é responsável pelos presos. Bom, se houve um terremoto, as portas das prisões foram abertas, os grilhões, as correntes dos presos foram soltas, todos fugiram, e eu sou responsável por eles. O que é que a lei dizia? Se um preso fugir, o que estava na lei para condenar esse preso recairá sobre o carcereiro. Entenderam por que ele ia suicidar-se? Sabia que ia morrer por conta da lei, e então diz lá que ele pega a espada e ia suicidar-se. Bom, vem mais uma ação soberana de Deus. Paulo gritou alto: não faça nenhum mal a si mesmo. Estamos todos aqui. Imagine, meus amados, o que é que passa na cabeça desse carcereiro? Como é? Vocês estão aqui, todos vocês, todos os presos estamos aqui. Ninguém foi embora? Não. Ninguém fugiu? Não. Tem algo diferente nisso? Não é possível que isso aconteça. Isso é contrário à natureza humana. Todos fugiriam. Todos estamos aqui. Nenhum deles escapou. E, meus amados, as circunstâncias diziam: fujam, Paulo e Silas, escapem, olha as portas abertas, é só vocês saírem. Mas o amor no coração de Paulo e Silas dizia: fiquem pelo bem, pela salvação desta alma. E foi isso que aconteceu, eles ficaram. E, meus amados, é interessante que nós encontramos aqui, talvez a pergunta mais significativa na vida de um homem: que devo fazer para que seja salvo? Nada. Você não tem que fazer nada, absolutamente nada. Já foi feito. Cristo já fez. Já foi na cruz. Mas Paulo responde para o carcereiro: você só tem que fazer uma coisa: crer no Senhor Jesus, e você será salvo. Observaram? Porque a pergunta do carcereiro pode ser: o que é que eu posso fazer? Será que eu posso prender vocês de novo? Será que eu posso fazer alguma penitência? Será que eu posso dar alguma oferta? Será que eu posso até comprar a minha salvação? Não, nada disso. Você só precisa crer no Senhor Jesus. É a resposta clara de Paulo e da Escritura. Meus amados, Paulo e Silas, portanto, ficam e têm essa mensagem para o carcereiro e para a sua casa. A resposta de Paulo ao carcereiro é, portanto, uma declaração clara da essência do Evangelho: crer no Senhor Jesus. Esse é o Evangelho. Jesus Cristo inicia seu ministério dizendo: arrependei-vos e crede, chegou o reino de Deus. O Evangelho. Ou seja, Paulo está repetindo isso: creia no Senhor Jesus e você será salvo. E parece que é uma promessa específica para aquele carcereiro, mas Paulo disse ao carcereiro que se ele acreditasse e cresça em Jesus, sua família também seria alcançada. Mas note que Lucas deixa bem claro: não é o fato do carcereiro crer que a família será convertida. Não. Ninguém é salvo por atacado. Ninguém é salvo porque meu pai foi, ou meu avô, ou meu tataravô. Não.
a salvação individual. Observe que Lucas registra claramente. Verso 32. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Então não é só a crença do carcereiro depois de ouvir a palavra. O terremoto, o impacto de Paulo e Silas continuarem lá e os presos, marca aquele carcereiro, mas ele escuta a palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem poder para transformar vidas. O carcereiro provavelmente foi um dos que puniu Paulo lá na praça, provavelmente, porque fazia parte do sistema da época. Agora ele está cuidando de Paulo. Veja, verso 33, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Observaram que Lucas deixa registrado para nós que o carcereiro e a sua família disseram: nós cremos em Jesus, portanto podemos ser batizados. Claro que sim, claro que sim. E é isso que aconteceu na vida deles. Agora, meus amados, observaram, se foi por volta da meia-noite que veio o terremoto, estamos aqui nesse momento na casa do carcereiro, lá pelas tantas da madrugada, mas continuam lá fazendo a obra do Senhor. E diz que por conta disso alegrou-se muito este homem, portanto, carregado de medo, de um medo suicida, agora tem alegria abundante em sua vida. O Espírito Santo usou o louvor e a adoração corajosa de Paulo e Silas para impactar esse homem, e o terremoto foi um aspecto que chamou a atenção dele, mas na sua casa ele ouviu a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho que transforma vidas. Louvado seja Deus por isso. Versos 35 a 39, Paulo e Silas vão exigir reparação das autoridades. Observem, quando amanheceu, os magistrados enviaram os oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro. A ordem é para o carcereiro: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo: os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade, portanto vocês podem sair, vão em paz. Paulo, porém, lhes disse: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso, pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando estes souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Então foram até eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes da prisão, pediram que se retirassem da cidade. Observaram que Paulo e Silas conhecem seus direitos e sabem usá-los no momento certo. Eles deixaram a prisão, eles vão para a casa do carcereiro, mas voltam para a prisão. Não é interessante isso? Voltam para a prisão está destruída, né? Houve um terremoto, diz o texto que sacudiu os alicerces, mas Paulo e Silas voltam para a prisão, e os magistrados dizem: pode soltá-los. E por quê? Essa era uma prática da época também dos romanos. Açoitava alguém, prendia, no outro dia soltava. Para quê? Para que os outros vissem, para não fazer qualquer coisa diferente, porque senão ia levar varada também. Aí quer fazer a mesma coisa com Paulo. Não, assim não. Eu exijo uma retratação formal. Eu não passei por um julgamento formal. Fui somente açoitado em praça pública, jogado na prisão. E aí eu não posso sair assim. E é interessante que Paulo e Silas agora revelam a sua cidadania romana. Isso mexeu com o Império Romano. Por quê? Um cidadão romano não podia ser açoitado em praça pública, se não fosse julgado formalmente. Paulo e Silas não foram. E por que Paulo e Silas
só deixaram para fazer isso agora, mostrar a sua credencial ou o seu registro de cidadão romano, tudo dentro do plano de Deus. Porque Paulo estava preocupado com a igreja, com o evangelho. Paulo estava preocupado com o crescimento do evangelho em Filipos. E agora a gente entende que Paulo, portanto, levou essa cidade a entender que há algo maior do que o império romano. A igreja de Cristo é maior do que o império romano, maior do que qualquer império que possa surgir ao longo da história. E meus amados, o verso 40, Lucas registra assim: tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os animaram, depois partiram. É interessante que Paulo volta lá para a casa de Lídia. Lembra-se que Lídia ofereceu a casa para eles ficarem? Como eu disse, provavelmente a casa de Lídia se tornou o espaço onde se formou a igreja e onde a igreja cresceu em Filipos. Agora a igreja tem Lídia, a sua família, o carcereiro e a sua família. Duas famílias formaram a igreja. Provavelmente, o texto não me dá autoridade para tal, mas a gente pode imaginar que aquela jovem liberta também fez parte da igreja. Provavelmente. Mas, meus amados, a gente tem que entender que aqui está a igreja. E Paulo e Silas vão para a casa de Lídia, e quando vê os irmãos, os encorajam, os animam, ou seja, continuem firmes, o evangelho vai prosperar nessa cidade, mas vocês serão os responsáveis por isso, façam discípulos agora. Agora observe, como é que termina o versículo 40? Depois partiram. Me parece que Lucas ficou em Filipos, porque então tinha dito, depois partimos, mas ele parece que fica em Filipos, e provavelmente ficou para cuidar dessa igreja. E Paulo e Silas partem, e nós, capítulo 17, vamos continuar com essa viagem missionária de Paulo e Silas. E meus amados, algumas lições e aplicações para as nossas vidas à luz de toda essa narrativa desse capítulo 16. Primeira lição para nós: ao fazermos planos, e devemos fazê-los, sejamos atentos à vontade de Deus, para que Ele nos direcione para onde Ele quer. Paulo fez planos, lembram-se de ir para o sul da Ásia Menor. Deus o levou para outro plano, para a Mesopotâmia, para entrar na Europa. Planos podemos fazer, mas temos que submetê-los à vontade de Deus. Essa é uma lição para as nossas vidas. Segunda lição: em meio às nossas aflições, testemunhemos do amor e da bondade de Deus. Foi isso que Paulo e Silas fizeram. Esse é o ensino para nós, ou seja, essa testemunhar da bondade de Deus, a ponto de que nossa dor não seja a evidência maior, mas a presença de Deus em nossos corações. É uma lição para nós, testemunhar do Evangelho, mesmo em meio às nossas aflições e dores. E, seguindo o exemplo de Lídia e do carcereiro, façamos do nosso templo o principal lugar onde a graça e o amor de Deus sejam vistos em nós, no nosso lar, na nossa casa. Meus amados, é em nossa casa que nós podemos evidenciar essa graça de Deus. A nossa influência pode estar lá, porque nós vamos conviver dia a dia com os da nossa casa. Se você tem filhos pequenos, com os filhos pequenos. Se você é avô ou avó, com os netos. Se você é solteira ou separada, com alguém da sua casa, alguém que chegue. De forma que nós temos na nossa casa esse espaço para
fazer um local onde a graça e o amor de Deus sejam evidentes, sejam vistos em nós. Essa é uma lição para nós. E quarta e última lição para nós é que a intervenção de Deus em nossas vidas não é para mudar os planos dele, mas para corrigir a nós mesmos, para que nós voltemos a andar nos passos de Jesus, seguindo o seu exemplo maior. Cristo é o exemplo maior para nós andarmos em novidade de vida. Que Ele nos abençoe. Baixe sua cabeça, eu quero orar nesse instante. Senhor, Teu nome seja exaltado. Tua palavra exposta nessa noite encontre espaço em nossas vidas. Que saibamos suportar as dores do sofrimento por causa do Evangelho. Saibamos entender a Tua vontade, o Teu plano maior. Saibamos ser testemunhas por onde formos. Saibamos usar o nosso lar como local onde Tua graça e o Teu amor sejam evidentes em nossas vidas. Saibamos nos submeter ao Teu plano para a Tua igreja e para as nossas vidas. Faz isso conosco, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos para nosso momento de celebração da ceia do Senhor nesse instante.